Vamos falar sobre um assunto que a maioria dos homens pratica, mas sobre o qual quase ninguém conversa do ponto de vista da saúde: a masturbação. E se eu te dissesse que a chave para proteger uma das glândulas mais vitais e vulneráveis do corpo masculino não está em um suplemento caro ou em um exame invasivo, mas sim em um método, uma técnica refinada que transforma um ato de prazer em um poderoso ritual de saúde? E se eu te dissesse que existe uma forma certa e uma forma errada de se masturbar quando o objetivo é a saúde da sua próstata a longo prazo? Esta não é uma afirmação para chocar, é uma realidade clínica. A grande maioria dos homens encara este ato como uma fonte de prazer momentâneo, uma descarga de tensão. E ao fazer isso, estão desperdiçando, a cada vez, uma oportunidade de ouro para executar uma das mais eficazes e acessíveis ferramentas de prevenção contra uma cascata de problemas prostáticos que assombram os homens à medida que envelhecem. O que vou revelar a você hoje não é um truque, não é uma opinião, mas um método clínico, uma abordagem consciente que pode redefinir completamente a sua relação com o seu próprio corpo e a sua saúde futura. Eu sou a doutora Camila Rodrigues, médica urologista, e a razão pela qual eu falo sobre este tema, com tanta urgência e clareza, vem diretamente da minha experiência no consultório. Eu perdi a conta de quantos homens de 40, 50, 60 anos, sentaram-se na minha frente, com os ombros curvados pela preocupação, descrevendo sintomas que se tornaram a trilha sonora indesejada de suas vidas: o jato urinário fraco, a necessidade de levantar várias vezes à noite, uma sensação de que a bexiga nunca esvazia completamente e, às vezes, uma dor pélvica crônica e fantasma que nenhum analgésico parece tocar. Mas o caso que cimentou minha missão de falar abertamente sobre isso foi o de um paciente. Vamos chamá-lo de Ricardo, um homem de apenas 42 anos. Ele era o retrato da saúde. Corria nos fins de semana, tinha uma dieta equilibrada, um bom trabalho. Ele chegou ao meu consultório, não por um sintoma óbvio, mas por uma frustração que estava destruindo sua confiança. Ele sentia um desconforto persistente, uma dor surda na região do períneo, especialmente depois de ficar sentado por muito tempo. Pior, suas ejaculações haviam se tornado desconfortáveis, às vezes até dolorosas. Ele já tinha passado por outros médicos que disseram ser apenas estresse. Mas nos exames de imagem, a verdade apareceu. A próstata dele estava repleta de pequenas calcificações, as chamadas corpora amilácea. Ele tinha um quadro de prostatite crônica, uma inflamação silenciosa que estava cozinhando em fogo baixo por anos. E a causa raiz, em grande parte, era a estagnação. Ricardo, como milhões de homens, tinha uma vida sexual ativa, mas o esvaziamento de sua próstata era consistentemente incompleto. Ele estava, sem saber, deixando para trás resíduos que, ao longo de uma década, se petrificaram e inflamaram a glândula por dentro. Ver a confusão e o medo nos olhos daquele homem saudável, que achava estar fazendo tudo certo, me fez entender que a informação mais básica e poderosa não estava chegando até eles. É por isso que estamos aqui. A informação que vou compartilhar é um conhecimento profundo, que vai muito além do superficial e que raramente é discutido com este nível de detalhe, mesmo em uma consulta médica corrida. Nós vamos desvendar juntos o método de esvaziamento prostático otimizado. Nesta jornada, você vai primeiro entender a arquitetura da sua próstata e por que ela é tão suscetível ao acúmulo de fluidos perigosos. Vou mergulhar na ciência da estagnação, mostrando como ela se torna a mãe da inflamação crônica. Depois, eu vou te guiar, passo a passo, através do método, detalhando as 3 fases cruciais que transformam um ato inconsciente em um procedimento de limpeza interna. E, por fim, vamos falar sobre a frequência que a ciência aponta como ideal e como integrar este método a um ecossistema completo de saúde prostática. Fique comigo até o final, porque o último passo desse método, a fase de drenagem, é o mais ignorado e, sem dúvida, o mais revolucionário para garantir que o trabalho foi feito por completo. A história de Ricardo não é uma exceção. Ela é um arquétipo da jornada silenciosa que muitos homens enfrentam. Antes que a dor se tornasse sua companheira constante, a vida de Ricardo era o que muitos considerariam ideal. Ele era um arquiteto,
Passava horas concentrado em projetos, uma profissão que exigia longos períodos sentado. Ele era casado, tinha 2 filhos, e a vida corria em um ritmo previsível e confortável. Os primeiros sinais foram tão sutis que eram facilmente descartáveis. Começou com uma leve hesitação para começar a urinar. Ele ficava em pé por alguns segundos a mais do que o normal, antes que o fluxo começasse. Ele atribuiu isso ao cansaço, ao excesso de café. Depois, veio a sensação de esvaziamento incompleto. Ele terminava de urinar, mas sentia que algo ainda estava lá. Às vezes, minutos depois, uma pequena gota escapava, algo que nunca havia acontecido antes. A vergonha e a irritação o fizeram simplesmente ignorar, adaptar-se, usando o seu papel para se secar com mais cuidado, como se essa fosse a solução. O conflito começou a se intensificar quando a frequência noturna aumentou. Uma vez por noite tornou-se 2, depois 3. Cada ida ao banheiro era um lembrete de que algo estava errado, quebrando seu sono e deixando-o perpetuamente cansado. Sua esposa notou sua irritabilidade. A vida sexual deles também começou a sofrer. Ele sentia uma pontada de dor no momento do orgasmo, um evento que deveria ser o ápice do prazer, agora manchado por uma apreensão dolorosa. Ele começou a evitar a intimidade, criando uma distância emocional que ele não sabia como explicar. Ele tentou soluções aleatórias que encontrou online, chás de ervas, suplementos de farmácia. Nada mudou. O medo começou a se instalar. Será que era câncer? A palavra ecoava em sua mente nas longas horas da noite. O clímax de sua crise pessoal não foi um evento dramático, mas um acúmulo de miséria. Em uma importante reunião com um cliente, a necessidade urgente e a dor na bexiga se tornaram tão intensas que ele mal conseguia se concentrar. Ele teve que se desculpar no meio da apresentação, correndo para o banheiro, sentindo o suor frio na testa, não apenas pela dor, mas pela humilhação. Foi nesse ponto que ele percebeu que não podia mais fugir. O diagnóstico de prostatite crônica bacteriana, com múltiplas calcificações visíveis no ultrassom, foi paradoxalmente um alívio e um terror. Alívio por finalmente ter um nome para seu inimigo. Terror ao perceber que era uma condição crônica, algo que ele teria que gerenciar para o resto da vida. Ele se sentiu traído pelo próprio corpo. Ele que se cuidava, que corria, que comia saladas. Como aquilo pôde acontecer? Foi durante nossas conversas que a peça final do quebra-cabeça se encaixou. Ricardo admitiu que sua vida sexual, incluindo a masturbação, sempre foi apressada, focada unicamente no clímax, um ato quase mecânico para aliviar a tensão. Ele nunca havia pensado na fisiologia por trás do processo, na contração dos músculos, no esvaziamento da glândula. Ele era um espectador passivo em seu próprio corpo. A jornada de Ricardo é um microcosmo do problema. Ela ilustra perfeitamente como a negligência de uma função corporal básica por falta de conhecimento pode levar a uma cascata de consequências que afetam a qualidade de vida, a saúde mental e os relacionamentos. A história dele é o porquê por trás do método que vamos detalhar. É a prova de que a prevenção consciente não é um luxo, mas uma necessidade absoluta. Para entender a solução, precisamos primeiro mergulhar fundo na biologia do problema. Pense na sua próstata como uma glândula esponjosa e altamente sofisticada, do tamanho de uma noz, localizada estrategicamente abaixo da bexiga e envolvendo a uretra, o canal que transporta tanto a urina quanto o sêmen. Sua principal função é produzir o fluido prostático, um líquido leitoso e rico em nutrientes como citrato, zinco e enzimas como o antígeno prostático específico, o famoso PSA. Esse fluido compõe cerca de 30% do volume total do sêmen e é absolutamente vital. Ele nutre os espermatozoides, melhora sua motilidade e torna o ambiente vaginal menos ácido, aumentando as chances de fertilização. Agora, imagine essa glândula como uma fábrica complexa, cheia de pequenos canais e ductos, chamados ácinos. A produção desse fluido é contínua. Aqui começa o gatilho molecular do problema: a estagnação. Quando a ejaculação não ocorre com regularidade e, crucialmente, de forma completa, esse fluido rico em minerais começa a ficar parado nesses pequenos ductos. É aqui que entra a primeira analogia. Pense na sua próstata
como um complexo sistema de irrigação com muitos canais pequenos. Se a água corre forte e regularmente, os canais permanecem limpos. Mas se o fluxo é infrequente ou fraco, a água parada permite que sedimentos se depositem no fundo, formando lodo e bloqueios. Na próstata, esse lodo é o fluido que começa a engrossar. O pH do fluido se altera. Proteínas podem começar a se desnaturar e precipitar. É o ambiente perfeito para o nível 2 da cascata fisiológica começar, a formação das corpora amilacea. Essas são as calcificações que encontramos no exame de Ricardo. Elas se formam de maneira muito parecida com uma pérola dentro de uma ostra. Uma pequena célula epitelial morta ou um pouco de proteína precipitada serve como um núcleo. Camadas concêntricas de glicoproteínas e sais de cálcio começam a se depositar ao redor desse núcleo, camada após camada, ao longo dos anos. A princípio, são microscópicas, mas com o tempo podem crescer e se tornar visíveis em exames de imagem. Elas são, literalmente, pequenas pedras se formando dentro da sua próstata. E aqui entra a nossa segunda analogia, a do engarrafamento de trânsito. Cada um desses ductos prostáticos é como uma pequena rua. A ejaculação é a hora do rush, quando o trânsito flui. Uma ejaculação incompleta é como um engarrafamento, que não se desfaz completamente. Alguns carros, o fluido, ficam presos nas ruas secundárias. As corpora amilacea são como carros quebrados, abandonados no meio da via, criando obstruções permanentes. O fluxo nunca mais é o mesmo naquela região. Esse bloqueio físico e a estagnação química desencadeiam a resposta mais perigosa de todas: a inflamação crônica de baixo grau. O sistema imunológico do corpo reconhece essas calcificações e o fluido estagnado como algo anormal, um corpo estranho. Ele envia células de defesa para a área, liberando citocinas inflamatórias na tentativa de limpar a bagunça. Mas como as pedras não podem ser facilmente removidas, essa resposta imune nunca se desliga. E aqui chegamos à nossa terceira e mais importante analogia, a do fogo latente. A inflamação crônica não é como um fogo agudo, com chamas altas e visíveis. É como as brasas que sobram de uma fogueira mal apagada. Elas ardem lentamente, sem chamas, mas gerando um calor constante que danifica sutilmente o tecido ao redor, dia após dia, ano após ano. Esse fogo latente é o que causa os sintomas da prostatite crônica. É o que leva ao inchaço da glândula, que por sua vez comprime a uretra e causa os problemas urinários. É o que irrita as terminações nervosas e gera a dor pélvica crônica. E a longo prazo, esse ambiente cronicamente inflamado, cheio de radicais livres e estresse oxidativo, é um ambiente celular menos saudável. Um terreno que, em teoria, é mais suscetível a mutações e alterações celulares indesejadas. Não estamos dizendo que a estagnação causa câncer diretamente, mas a ciência é clara ao afirmar que a inflamação crônica é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de vários tipos de câncer, incluindo o de próstata. A compreensão deste processo é libertadora. O problema deixa de ser um mistério assustador e se torna uma questão de mecânica e higiene. Se a estagnação é a causa, o esvaziamento completo e regular é a solução lógica e poderosa. Para agravar essa condição de estagnação, existem fatores de risco claros, hábitos e condições que funcionam como gasolina nesse fogo latente. Identificar e mitigar esses fatores é tão importante quanto a técnica de esvaziamento em si. O primeiro e mais prevalente fator de risco na vida moderna é o sedentarismo, especificamente o ato de passar longas horas sentado. Pense na sua pelvis como uma bacia. A próstata fica bem no fundo dela. Quando você fica sentado por horas a fio, em uma cadeira de escritório ou no carro, você está fazendo duas coisas prejudiciais. Primeiro, você está exercendo uma pressão mecânica direta sobre a próstata e o períneo, o que pode restringir o fluxo sanguíneo e linfático. Segundo, você está diminuindo drasticamente a circulação geral na região pélvica. O sangue que chega traz oxigênio e nutrientes, e o sangue que sai leva embora as toxinas e os subprodutos inflamatórios. Quando esse fluxo é lento, a limpeza da área fica comprometida, contribuindo para a estagnação e a inflamação. Imagine um executivo, o Marcos, que passa 8 horas por dia em sua cadeira,
mais 2 horas no trânsito. Ele está literalmente comprimindo e sufocando sua próstata por 10 horas diárias. Para mitigar isso, a solução é simples e direta. A cada 30 a 45 minutos, levante-se. Caminhe por 2 minutos, estique as pernas, faça alguns agachamentos leves ao lado da sua mesa. Isso restaura o fluxo sanguíneo e alivia a pressão. A segunda grande vilã é a desidratação crônica. Muitas pessoas vivem em um estado de desidratação subclínica, bebendo café e refrigerante, mas pouca água pura. Lembre-se, o fluido prostático é composto majoritariamente por água. Quando o corpo está desidratado, todos os seus fluidos se tornam mais espessos e concentrados. O seu sangue fica mais viscoso, a sua saliva fica mais pastosa e o seu fluido prostático também. Um fluido mais denso e viscoso tem muito mais dificuldade para ser expelido completamente pelos pequenos ductos da próstata. É como tentar espremer mel em vez de água por um canudo fino. O risco de deixar resíduos para trás aumenta exponencialmente. O cenário aqui é o de qualquer pessoa que chega ao fim do dia e percebe que sua urina está amarelo escura e com cheiro forte, um sinal clássico de desidratação. O conselho prático é ter sempre uma garrafa de água na sua mesa e beber consistentemente ao longo do dia, visando uma urina de cor clara. O terceiro fator é uma dieta pró-inflamatória. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares refinados, gorduras trans e óleos vegetais de baixa qualidade, como soja e milho em excesso, promovem um estado de inflamação sistêmica em todo o corpo. Essa inflamação geral não poupa a próstata. Se o seu corpo inteiro está em chamas, a pequena fogueira latente na sua próstata encontrará um ambiente muito mais propício para se alastrar. Pense no Paulo, cujo almoço típico é um sanduíche de pão branco com frios processados, um refrigerante e um doce de sobremesa. Essa refeição é uma bomba de açúcar e químicos que dispara a insulina e as citocinas inflamatórias. Mitigar isso significa adotar uma dieta baseada em alimentos integrais. Frutas, vegetais, proteínas de qualidade, gorduras saudáveis como azeite de oliva, abacate e nozes. Cada refeição é uma escolha entre apagar ou alimentar o fogo. O quarto fator de risco é o estresse crônico. O estresse não é apenas um sentimento, é uma cascata fisiológica real, governada pelo hormônio cortisol. Níveis cronicamente elevados de cortisol têm um efeito direto e deletério nos músculos do assoalho pélvico. O estresse causa uma tensão muscular involuntária e persistente nessa região. Um assoalho pélvico cronicamente tenso age como um torniquete ao redor da próstata, dificultando ainda mais o esvaziamento completo e contribuindo para a dor pélvica. O cenário é o de qualquer profissional sob pressão, que cerra os dentes e encolhe os ombros sem perceber. Essa mesma tensão está acontecendo em sua pelvis. Práticas de gerenciamento de estresse, como meditação, respiração profunda ou mesmo hobbies relaxantes, são estratégias diretas de saúde prostática, pois relaxam essa musculatura essencial. Finalmente, o quinto fator é o que já mencionamos: a ejaculação apressada e inconsciente. Este é o erro comportamental mais comum. O foco exclusivo no orgasmo, sem qualquer consciência do processo fisiológico, transforma a ejaculação em um evento passivo e frequentemente incompleto. É um sprint para a linha de chegada, sem se preocupar em como o corpo chega lá. É o paradigma que vamos quebrar agora, pois a solução está em transformar esse ato em um processo ativo, deliberado e consciente, utilizando uma técnica específica para garantir um esvaziamento profundo e protetor. A solução para esse problema complexo e multifacetado é, felizmente, elegante, acessível e está inteiramente sob o seu controle. Ela não requer equipamentos ou medicamentos, mas sim uma mudança fundamental de paradigma. Precisamos parar de pensar na masturbação ou na ejaculação como um evento passivo que simplesmente acontece conosco e começar a vê-la como um procedimento de saúde ativo, uma forma de higiene prostática que podemos executar com intenção e precisão. A filosofia por trás da solução é a da transformação de um ato inconsciente em um ritual consciente. É sobre restaurar o equilíbrio natural do corpo, que em um mundo ideal de movimento constante e menor estresse, talvez se regulasse melhor. Hoje,
Precisamos intervir ativamente para contra-atacar os efeitos do sedentarismo e da tensão crônica. É sobre formar uma nova conexão, mente-músculo, com uma parte do seu corpo que a maioria dos homens ignora completamente, até que ela comece a dar problemas. Eu chamei essa abordagem de método de esvaziamento prostático otimizado, ou método EPO, e ele se baseia em 3 fases distintas e igualmente importantes: a preparação e conexão neuromuscular, a ativação e esvaziamento focado, e a crucial manobra de drenagem perineal. Cada fase tem um propósito científico claro, e juntas elas garantem o resultado mais completo possível. A primeira fase, a preparação e conexão neuromuscular, é o alicerce de todo o processo. Ignorá-la é como tentar construir uma casa sem fundação. O propósito aqui é criar o ambiente físico e mental ideal para um esvaziamento completo. Primeiro, prepare o ambiente externo. Isso não é uma corrida contra o relógio. Encontre um momento e um lugar onde você possa estar relaxado e sem interrupções. O estresse e a pressa são seus inimigos, pois liberam cortisol e adrenalina, que causam a contração dos músculos pélvicos, exatamente o oposto do que queremos no início. O primeiro passo prático e inegociável é ir ao banheiro e esvaziar completamente a bexiga. A razão para isso é anatômica. Uma bexiga cheia, mesmo que parcialmente, incha e pressiona a próstata, que fica logo abaixo dela. Essa pressão externa dificulta a capacidade da próstata de se contrair eficientemente e expelir todo o seu conteúdo. Ao esvaziar a bexiga, você está literalmente liberando o espaço para que a próstata possa fazer seu trabalho sem obstruções. O segundo passo é o relaxamento consciente. Respire fundo algumas vezes. Solte a tensão dos seus ombros, do seu maxilar. O estresse mental se traduz diretamente em tensão física no assoalho pélvico. A ciência por trás disso é clara. O sistema nervoso simpático, nossa resposta de luta ou fuga, tensiona esses músculos. Precisamos ativar o sistema nervoso parasimpático, o de descansar e digerir, para permitir que a musculatura relaxe e se torne responsiva. Um erro comum aqui é iniciar o processo já tenso, com a mente em outro lugar. A eficácia do método será drasticamente reduzida. Otimize essa fase tomando um banho morno antes. O calor ajuda a relaxar os músculos e a melhorar a circulação sanguínea na região pélvica, preparando o terreno perfeitamente. A segunda fase, a ativação e esvaziamento focado, é o coração do método. É aqui que transformamos a ejaculação de um evento passivo em um processo ativo e controlado. O propósito é usar a musculatura do assoalho pélvico como uma bomba para ordenhar ativamente a glândula prostática. Durante a estimulação, conforme você sente que está se aproximando do ponto de inevitabilidade ejaculatória, o segredo é começar a acordar seu assoalho pélvico. Comece a fazer contrações suaves e rítmicas dos músculos de Kegel. Para identificar esses músculos, da próxima vez que estiver urinando, tente interromper o fluxo de urina no meio do caminho. A musculatura que você usa para fazer isso é o seu assoalho pélvico, especificamente o músculo pubococcígeo. A sensação é a de levantar a área entre o escroto e o ânus para dentro do corpo. Faça algumas dessas contrações. Contraia por 3 segundos, relaxe por 3 segundos. Isso não deve ser feito com força máxima, mas com controle. A ciência aqui é fascinante. Ao pré-ativar essa musculatura, você está aumentando o fluxo sanguíneo para a área e melhorando a conexão neuromuscular, preparando os músculos para uma contração muito mais forte e eficiente durante o orgasmo. No momento exato da ejaculação, não seja um espectador. Este é o ponto de virada. Em vez de apenas sentir as contrações rítmicas do orgasmo acontecerem, participe ativamente delas. A cada contração involuntária do seu corpo, adicione uma contração voluntária e focada do seu assoalho pélvico. Sincronize sua contração consciente com a pulsação natural do orgasmo. Imagine que você está ativamente espremendo uma laranja, empurrando todo o conteúdo para fora com intenção. Essa contração sinérgica é exponencialmente mais poderosa do que a contração involuntária sozinha. Ela garante que as zonas mais periféricas da próstata, onde a estagnação é mais comum, também sejam comprimidas e esvaziadas. O protocolo aqui é a intenção. A duração é a do seu orgasmo.
A frequência é toda vez que você ejacular. O erro mais comum aqui é fazer as contrações de Kegel com força excessiva e sem ritmo, ou tensionar os músculos do abdômen, das nádegas ou das coxas. A contração deve ser isolada no assoalho pélvico. Um segundo erro é prender a respiração. Continue respirando de forma natural durante todo o processo para evitar aumentar a pressão intra-abdominal, o que trabalha contra o objetivo. Agora, chegamos à terceira fase, o passo que eleva este método de bom para excelente, a manobra de drenagem perineal. Este é o segredo que 99% dos homens ignoram e que funciona como o selo de garantia de um esvaziamento completo. O propósito desta fase é ajudar a drenar mecanicamente qualquer fluido residual que possa ter ficado preso nos ductos prostáticos, mesmo após as contrações orgásmicas. Imediatamente após a última contração, no momento em que o corpo começa a relaxar, não termine o processo ainda. Enquanto ainda está relaxado, use a base da sua mão ou as pontas de 2 ou 3 dedos para encontrar o seu períneo. O períneo é a área de tecido mole localizada entre a base do seu escroto e o seu ânus. É um ponto de acesso externo direto à sua próstata. Com uma pressão suave, mais firme, comece a massagear essa área. Você pode fazer uma pressão sustentada ou pequenos movimentos circulares. A sensação não deve ser dolorosa, mas sim de uma pressão profunda. Faça isso por cerca de 10 a 15 segundos. A ciência por trás disso é a da drenagem linfática e mecânica. Essa massagem externa comprime gentilmente a parte inferior da próstata, empurrando o fluido remanescente para dentro da úretra, de onde ele será expelido. Não se surpreenda se, ao fazer isso, uma pequena quantidade adicional de sêmen ou fluido claro for liberada. Esse é o sinal de que a manobra funcionou. Esse é o resíduo que, de outra forma, ficaria para trás, contribuindo para a estagnação. O protocolo é simples: 10 a 15 segundos de massagem perineal imediatamente após cada ejaculação. Um erro comum é aplicar pressão demais, causando desconforto. A pressão deve ser firme, mas sempre confortável. Outro erro é fazer isso muito tempo depois. A eficácia é maior nos segundos imediatos após o orgasmo, enquanto os ductos ainda estão abertos e relaxados. Este passo final é o que verdadeiramente completa o ciclo de limpeza, garantindo que você fez tudo ao seu alcance para deixar o reservatório o mais limpo possível. Uma das perguntas mais comuns que recebo é: doutora, qual a frequência ideal? A ciência, felizmente, nos oferece pistas muito robustas. Um dos estudos mais significativos sobre o tema foi publicado no prestigiado periódico European Urology. Foi um estudo de coorte massivo, que acompanhou quase 32 mil homens por 18 anos. Os resultados foram impressionantes. Os pesquisadores descobriram que homens que relatavam uma frequência ejaculatória maior tinham um risco significativamente menor de serem diagnosticados com câncer de próstata. O número mágico que chamou a atenção foi o de aproximadamente 21 ejaculações por mês. Homens nessa faixa de frequência mostraram uma redução de risco de cerca de 33%, em comparação com homens que ejaculavam de 4 a 7 vezes por mês. Agora, é crucial interpretar isso corretamente. O número 21 não é uma meta rígida que você precisa atingir a todo custo. A mensagem fundamental do estudo é outra. A regularidade e a consistência são as chaves. A próstata é uma glândula que produz fluido continuamente. O princípio é o da limpeza regular do sistema. Pense nisso como tirar o lixo de casa. É muito mais saudável tirar um pouco de lixo todos os dias do que deixar acumular por um mês inteiro. A regularidade mantém o sistema fluindo e previne a estagnação. Portanto, a mensagem é que uma frequência consistente, seja ela 15, 20 ou 25 vezes ao mês, de acordo com o seu corpo e sua libido, é imensamente protetora. A consistência é mais importante que a intensidade. É fundamental também gerenciar as expectativas. Este método não é uma cura milagrosa para problemas já estabelecidos, nem uma garantia de 100% de que você nunca terá um problema prostático. Ele é uma estratégia poderosa e baseada em evidências para a redução de risco e a promoção da saúde prostática. É um hábito de higiene de longo prazo. Os benefícios são cumulativos e silenciosos. Você não sente sua próstata ficando mais saudável no dia a dia, mas com a prática consistente,
você está construindo uma fortaleza de proteção para as próximas décadas da sua vida. Para finalizar, é vital entender que você pode turbinar os efeitos protetores do método EPO, ao integrá-lo a um ecossistema de saúde. A sua próstata não existe em um vácuo. Ela é parte de um sistema interconectado. O primeiro pilar de apoio é a hidratação. Como já mencionamos, beber água adequadamente é crucial. Uma boa hidratação, visando uma urina clara, torna o fluido prostático menos viscoso e significativamente mais fácil de ser expelido. É uma das sinergias mais simples e eficazes. O segundo pilar é a nutrição anti-inflamatória. Certos alimentos contêm compostos bioativos que têm um efeito protetor direto sobre o tecido prostático. O mais famoso é o licopeno, um poderoso antioxidante que dá a cor vermelha ao tomate. Estudos mostram que o licopeno se acumula no tecido prostático, onde ajuda a neutralizar os radicais livres gerados pela inflamação. Cozinhar o tomate com uma fonte de gordura saudável, como o azeite de oliva, aumenta drasticamente a absorção do licopeno pelo corpo. Outro micronutriente-chave é o selênio. Encontrado em abundância na castanha do Pará, 1 ou 2 por dia é suficiente. O selênio é um componente crucial da glutationa peroxidase, uma das mais importantes enzimas antioxidantes do corpo. O zinco, presente em sementes de abóbora e ostras, também é vital, pois a próstata é o órgão com a maior concentração de zinco no corpo masculino, e ele é essencial para a produção de um fluido prostático saudável. O terceiro pilar é o movimento. Exercícios que melhoram a circulação pélvica são fundamentais. Atividades simples como caminhadas rápidas, natação ou ciclismo aumentam o fluxo sanguíneo para a região, o que ajuda a lavar os mediadores inflamatórios e a entregar oxigênio e nutrientes vitais para a glândula. Pense nisso como criar uma correnteza que impede a formação de água parada. O último pilar é a recuperação. Um sono de qualidade é quando o corpo realiza a maior parte de seus processos de reparo celular e controle da inflamação. O gerenciamento do estresse, como discutido, relaxa a tensão crônica do assoalho pélvico. Juntos, esses pilares criam um ambiente interno, onde o método EPO pode funcionar com máxima eficácia. Portanto, a mensagem final que eu quero deixar hoje é esta: a masturbação, quando abordada com conhecimento, intenção e técnica, deixa de ser um tabu ou um simples ato de prazer para se tornar um dos mais poderosos e acessíveis atos de autocuidado masculino. Ao praticar o método de esvaziamento prostático otimizado, você não está apenas buscando um orgasmo, você está ativamente limpando, drenando e protegendo uma das glândulas mais importantes para ajudar a sua saúde, vitalidade e longevidade. Você está transformando um hábito privado em um ritual de saúde proativo. Você agora possui um conhecimento que a esmagadora maioria dos homens desconhece. Este não é apenas um vídeo, é um manual de instruções para uma parte crucial do seu corpo. Use-o para tomar controle da sua saúde de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Se esta informação abriu seus olhos para uma nova perspectiva de cuidado, se você sentiu que finalmente entendeu a lógica por trás de um problema que parecia um mistério, então inscreva-se no canal para mais conteúdos como este, baseados em ciência, sem tabus e focados em empoderar você a viver uma vida mais longa e saudável. E o mais importante de tudo, compartilhe este conhecimento. Pense em um amigo, um irmão, seu pai, um colega de trabalho. A cultura do silêncio em torno da saúde masculina é um dos nossos maiores inimigos. Ao enviar este vídeo, você não está apenas compartilhando um link. Você está oferecendo uma ferramenta de saúde que pode, literalmente, mudar o futuro da saúde de alguém que você ama. Cuide-se e cuide dos homens ao seu redor.